Lindo és, meu mestre. Lindo és, meu mestre, Rei do céu, da terra. Tu és meu Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois fulgor de prados mil, mais belo é Cristo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, começando com o verso 26. Meus ouvintes, lemos aqui o que o profeta, o qual falou de um novo dia. Ezequiel estava profetizando ou predizendo o que aconteceria na era vindoura, não propriamente em sua era, mas numa era vindoura. Isto estava muito distante daquele tempo. E assim sendo, nós encontramos que um profeta é um vidente e é citado na Bíblia como uma águia que sobe alto no ar. E quanto mais alto que a gente for, mais longe a gente poderá ver. Então a águia, ela voa mais alto do que qualquer outro pássaro. Não há nenhum pássaro que possa competir com a águia. Não existe olho como o da águia também. Então, o falcão, ele não possui a mesma sorte com a sua visão, embora ele seja muito parecido. O falcão não poderia suportar a altitude onde a águia pode voar. Ele morreria se ele tentasse. Ele não possui a estrutura que a águia possui. Agora, o falcão, ele é um pássaro e do mesmo modo são os outros pássaros. Porém, a águia é feita assim porque ela é um pássaro de grandes alturas e ela pode subir tão alto até o ponto de poder ver coisas que os outros pássaros não podem ver, porque ela está mais alta. Assim também é com este ofício
de um profeta. Ele está como que sobre a montanha. Ele pode ver a montanha completa porque ele está na parte mais alta. Um apóstolo pode ver uma parte da montanha, mas não pode ver a montanha completa. O evangelista, o pastor, o mestre, podem ver cada um uma parte, mas quem pode ver a montanha por completo tem que estar em cima, no topo dela. Este é o lugar deste ministério profético. Então, é comparado com a águia, que pode ir mais alto que qualquer outro pássaro e, portanto, ela enxerga de mais distância. Então, Deus, ao fazer a águia, a fez para este propósito. Comparou também os seus profetas como águia. Os ninhos são mais altos que os outros. Seus filhotinhos estão lá em cima no ninho. Eles se alimentam no chão para que possa ver uma tempestade ou algum problema chegando. A águia, para poder sobreviver, deve ir mais alto, para que então ela possa proteger seus filhotinhos. E Deus, meus ouvintes, comparou o profeta com a águia, que entraria na caracterização de um profeta. Ele é um vidente. No espírito, ele sobe além da emoção da igreja. Ele vai além no ritmo da música. Ele vai além do bater palmas. Ele vai além do regozijo entre os santos. Ele vai além de tudo isto. Deus o traz a uma esfera sozinho. Então ele abre os seus olhos e ele o deixa ver ao redor e ver as coisas que estão por vir. Então ele o traz isto de volta entre os membros do corpo para predizer o que está na criação. Deus levou Ezequiel bem alto e o deixou ver ao redor por cerca de 2.600 anos. Pense nisso, viu? Coisas que aconteceriam dali a 2.600 anos. E o deixou ver as coisas. Um profeta é também um dom de conhecimento. Conhecimento. Como um advogado que estuda os livros, não é? E quando você vai contratar um advogado para advogar a sua causa, ele está tomando o que ele sabe. Você o está pagando pelo que ele sabe para apresentar a sua causa diante do juiz. Agora, um dom de conhecimento na Bíblia é profecia, que sobe e encontra as coisas que estão por vir e traz isto de volta. Mas devem ser comparadas com a Bíblia, com o livro dos livros. Se estiverem fora do livro, então não são recebidas, porque o juiz julga através do livro. Você vê isto? Então isto deve estar na palavra. As coisas pelas quais vamos ser julgados têm que estar na palavra. Então a palavra que Deus falou antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquele tempo. O que ocorre é que o profeta capta o que Deus já disse, pois a palavra já existia antes da fundação do mundo. Deus falou a palavra e ela está disposta, se estende através do tempo. E o profeta sobe e vê o tempo chegando. Então é apenas um dom do conhecimento que ele traz para baixo e coloca aquilo no papel. Agora, Ezequiel, o profeta, ele subiu e viu o dia em que estamos vivendo. Que passeio na escada de Jacó, hein? Prever o que será e trazer aquilo para baixo
E nestes últimos dias, os últimos 2000 anos, os quais Ezequiel viveu, alguns 600 ou 800 anos antes, na vinda de Cristo, eles tinham um coração de pedra. E isto é, o Espírito Santo, ele não podia entrar naquele coração. Ele não tinha como entrar naquele coração. Por quê? Porque era pecaminoso. E ali havia apenas a expiação de sangue animal, colocada entre aquele coração de pedra e o Criador. Mas quando o sangue daquele animal, sendo um substituto, naturalmente, apenas uma sombra ou um tipo do verdadeiro sangue por vir, sendo que a vida na célula sanguínea era vida animal, a qual não podia corresponder com o espírito humano, porque a vida animal não possui alma. Mas a vida humana tem uma alma. Então, ouvintes, logicamente, eles não podiam se misturar, como o azeite e a água não pode. Mas quando Cristo chegou e morreu, e agora o sangue de Cristo, o qual foi derramado no Calvário, dentro daquela célula sanguínea, nenhuma outra senão a vida de Deus, que estava ali na célula sanguínea de Jesus. Somente a vida de Deus, não tinha nada de vida humana. Não houve participação do humano, nem de Maria. Então eu quero que vocês observem bem. O adorador chega diante de Deus com este sangue apropriado. Apropriado é o sangue de um redentor que nos redime. Você se coloca numa casa de penhores através do pecado. Você está na casa de penhores por causa do pecado. Adão é que te colocou na casa de penhores. Mas, ouvintes, Cristo chegou e Ele é o seu Redentor e você pertence a Cristo. Deus te deu a Cristo como um presente de amor por seu sacrifício. E você é trazido a Cristo através do Espírito Santo, o qual te cortejou através do sangue do Senhor Jesus e presenteou a Ele como um dom. E Deus ama os seus dons, e Ele não suportará vê-los destruídos. Olha, eu quero chamar sua atenção para isto. Um certo sujeito perguntou a um ministro, dizendo assim: não crê você que se um homem alguma vez se tornou filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue e redimido totalmente através de Deus, através da renovação do seu coração, através da lavagem na água, através do sangue, através da palavra, e se torna um filho de Deus? Você não acha que aquela pessoa poderia pecar e se afastar de Deus para um lugar onde estaria perdido? O ministro, sobre o qual estamos falando, sendo assim um estudante bíblico muito aplicado, ele disse àquela pessoa: eu responderei a sua pergunta quando você responder a minha. E logo disse: você acha que um homem poderia ser tão bom que ele não mentiria, roubaria ou faria qualquer coisa ruim, mas ele seria tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo? Ele disse: não, claro que não. Então, meus ouvintes, você não poderia ir ao céu sem o sangue do Senhor Jesus. Não importa quão bom você seja, não importa quão religioso o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu bisavô, o seu tatara lá atrás tenha sido tão religioso, tão santo, né? Não, isto é justiça própria.
E não vamos para o céu com justiça própria. Não importa quão bom você seja. É totalmente impossível você entrar no céu por sua bondade. É a misericórdia de Deus que te trouxe ao Calvário. E você é o presente do amor de Deus para Cristo. E se Deus deu um presente a Cristo, Cristo guarda o seu presente. Todo que vem a mim, todo que o Pai tem me dado virá a mim, e nenhum deles se perderá. Eu os ressuscitarei no último dia. Você pode ser trabalhado emocionalmente. Claro que pode. Você pode ter azeite nas mãos, falar em línguas, dançar no espírito, se unir à igreja, um pouco das coisas irracionais do dia. Você poderia, com certeza, estar perdido. Isto é certo, mas se você é um presente de amor de Deus para Cristo, você está salvo. Agora, a sua vida provará o que você é. Pelos seus frutos os conhecereis. Se você está tentando se fazer dócil e humilde e assim por diante, então você permanece fora do reino. Esta não é a sua própria obra. E é aí onde a igreja, o povo, e assim chamada igreja, tem de forma tão miseravelmente falhado, porque é no seu próprio trabalho pessoal que sentem que merecem a bondade e a graça de Deus pelo que fazem e de como vivem. Mas aquilo não tem nada a ver com isto, ouvintes. É o presente de Deus, sua própria consciência para evitar o inferno. Tentaria fazer com que você se afastasse do inferno, melhor dizendo, e tentaria fazer com que você vivesse bem e fosse correto. Um bom cidadão fará isto e não precisa necessariamente ser um cristão. Eu tenho visto muitos homens, os quais até mesmo negam o nome do Senhor Jesus, que são boas pessoas, e quer dizer, humanamente falando, eles são boas pessoas. Agora eu chamo sua atenção para mais este dado escriturístico. Quando Esaú era melhor homem do que Jacó, porém ele não tinha a concepção para saber que ele havia vendido a sua primogenitura e, portanto, tinha perdido seus direitos. Na hora de vender, ele não pensou que tinha uma coisa melhor do que alimentar, comer um prato de lentilhas preparados por Jacó. E ele deu mais valor àquilo. Porque ele a desprezou, ele foi rejeitado diante de Deus por desprezar o direito que tinha, o qual ele era mais cavalheiro e próximo, um homem de obras, do que era Jacó. Jacó, o seu próprio nome era suplantador, o significado. Você sabe o que é um suplantador? É um enganador. Então aquilo, e porém Esaú era um cavalheiro em cada aspecto. Mas Jacó, ele teve uma recompensa naquela primogenitura. Não importa do que os outros chamavam, eu diria, me desculpe aí a expressão, eles o chamavam aí um santo rolador, um fanático, ou seja o que for que desejassem lá, mas ele tinha respeito por aquela primogenitura. Aquele era todo o seu motivo. Não importava o que aquilo lhe custasse, ele queria a primogenitura. E ele correu atrás disso com tudo o que ele pôde, até alcançá-la. Agora, meus ouvintes, observem aqui, na criação da igreja. Se a igreja apenas consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado somente por intelectuais, teologia, concepção mental, então dependemos totalmente do conhecimento intelectual no homem. Se eu deixei isto claro, veja lá, se a igreja somente descansa no intelectual,
ou como aquele homem poderia estabelecer a igreja, construir grandes lugares, com assentos de pelúcia e órgãos de tubo, de milhares de dólares, e como ele poderia pregar sua mensagem de tal modo que levaria o povo para a igreja, não é? E uniria a igreja e mais membros lá no rol do livro dele. O maior está no céu. Agora, veja aqui, eu quero que você pegue isto aqui. Nunca deixe isto escapar. Se necessitássemos apenas da concepção intelectual do homem, não precisaríamos do Espírito Santo. Se a igreja é para ser regida e governada pelo intelecto, pelo programa educacional, pelo intelecto da humanidade, não necessitamos do Espírito Santo. Se for para ser governada pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. É um ou outro. Não adianta você querer misturar isso, porque isso não mistura. Isso é como óleo e água. Jesus disse, eu não tenho parte com ele e ele não tem parte comigo. Agora eu quero que você preste atenção a isto. A emoção mental, agora, se nós unicamente, né? Quanto mais inteligente for o homem, quanto mais intelectual ele for, quanto mais estudado ele for, quanto melhor for a gramática que ele usar, então melhor é a igreja e melhor situação fica o povo. Se isto é para ser assim, se ele pode apresentar o programa e dizer agora, construiremos uma grande igreja, chamaremos de um certo nome, chamaremos de atenção do povo, através de toda a cidade, quando pudermos tocar sinos todo domingo de manhã em nossas torres. Chamaremos a atenção dos pobres, pecadores perdidos na sarjeta, quando eles virem que usamos roupas melhores. Quando eles virem que nossas mulheres podem arrumar seus cabelos, os bonitos chapéus que elas usam. E quando apresentarmos isto ao povo, os pobres e famintos virão às nossas reuniões e desejarão ser como estas mulheres são. E os homens verão os bons ternos que usamos e como nos vestimos e os carros que dirigimos, o que fazemos e como nos posicionamos com capacidade social na cidade, com os fulanos, o grande homem, os grandes políticos e aquele outro, e outros clubes e etc., e coisas às quais nos unimos. Eles verão isto. O pobre letrado virá e desejará trazer seus filhos e os educarão, para que então eles possam se tornar um membro desta grande sociedade chamada igreja. Meus ouvintes, agora, se esse é o programa de Deus, eles estão certos. Mas Jesus nunca mencionou isto desta forma. Jesus disse foi assim, se eu subir, atrairei todos a mim. Não a um sistema, não a uma organização, não a uma denominação, não a qualquer tipo de teologia. Então, através do programa educacional do mundo, o qual é certo, está correto se não deixar isso de fora, se não deixar Jesus Cristo de fora. Mas o homem não é trazido a Cristo através do intelecto, através da teologia. O Espírito Santo, sozinho, é o poder de atração de Deus. O pobre nunca o receberá e o rico não pode, até se tornarem pobres destas coisas do mundo. Cristo, sendo rico, se tornou pobre para que, através de sua pobreza, pudéssemos ser ricos. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Eles colocaram a coisa às avessas.
Eles estão tentando colocar os homens na igreja através de discursos intelectuais. Não é de discursos intelectuais que precisamos, ouvintes, mas é do batismo com o Espírito Santo, com o poder e demonstrações e manifestações do Espírito. É o que precisamos para trazer os homens à igreja. É da unção atrativa do Espírito Santo. É disto que nós precisamos. Abra seu coração para estas verdades que trará isto à sua vida, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoado. Amém. Encerramos este programa convidando você e sua família para assistir nossas reuniões em nossos tabernáculos. Em Londrina, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Serra da Borborema, 333, no Jardim Bandeirantes, com reuniões no domingo às 9 horas e às 18 horas, na terça-feira às 19h30, na quinta-feira. Nossa reunião é no Conjunto Maria Cecília, na Rua Olívio Pedro Binato, número 173, reunião às 19h30. O telefone 33 38 65 99. Em Maringá, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Alexandra 826, no Parque Residencial Patrícia, reuniões quarta-feira e sábado às 19h30 e no domingo às 9 horas. O telefone 30 34 8944. Em Curitiba, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Teófilo Isniewski, número 120, em Campo Comprido. Reuniões terça-feira e quinta-feira às 19 horas, no sábado às 18 horas, domingo às 9 horas. O telefone 30 77 0448. Convidamos a acompanhar e participar do programa Momento Jovem, apresentado pelos nossos evangelistas em Curitiba, através do portal www.vencendovemjesus.rg.br, aos sábados a partir das 20 horas e 30 minutos. Tenham todos bons momentos através deste programa. Ouçam também o programa Vencendo Vem Jesus pela Rádio Difusora em Londrina, AM 690, de domingo a sexta-feira às 7 horas. Rádio Atalaia em Maringá, AM 1310, de segunda a sexta-feira às 12 horas, no sábado e no domingo às 20 horas e 30 minutos. Rádio Continental, AM 1270 em Curitiba, sábado e domingo às 15 horas. Literaturas com mensagens precursoras da segunda vinda de Jesus estão à disposição de todos em nossos tabernáculos nos dias de reuniões. Ouvintes, chegamos ao final. Até o nosso próximo programa com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.